Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram da nossa enquete e ajudaram a escolher o próximo relato para o canal. Foi incrível ver tantas pessoas interagindo e compartilhando suas opiniões. Vocês fazem parte de cada história que contamos aqui. E agora estamos animados para anunciar o relato escolhido. Obrigado a cada um de vocês que votou e interagiu. É graças a esse apoio que o canal continua crescendo e trazendo mais histórias para todos. Fiquem ligados, o relato vencedor será contado em breve. Pedimos desculpas por termos que remover o vídeo do canal devido a problemas técnicos na plataforma. Estamos repostando o conteúdo para que todos possam assisti-lo novamente. Agradecemos a compreensão e o apoio de cada um de vocês. Continuamos comprometidos em trazer o melhor conteúdo para vocês. Desde muito jovem, carrego um segredo sombrio, um fardo que me acompanha em todas as noites de lua cheia. Tenho apenas 13 anos, e enquanto meus amigos se preocupam com a escola e videogames, minha realidade é muito mais assustadora. Minha vida mudou drasticamente quando descobri a terrível verdade sobre meu tio, a pessoa que mais amo e confio. Ele é um lobisomem. Ao contrário das histórias que ouvimos sobre essas criaturas, ele não é uma fera sanguinária por natureza. Em vez disso, meu tio luta desesperadamente para manter o controle. Toda vez que a lua cheia se aproxima, ele se isola nas profundezas da floresta, longe de qualquer ser humano, tentando evitar que alguém se machuque. Mas a vila desconfia dele. O medo cresce a cada ciclo da lua, e as pessoas estão cada vez mais convencidas de que ele é perigoso. Elas querem destruí-lo, sem saber que ele só quer protegê-las. Ele me contou sua história uma noite, antes de se transformar novamente. Disse que tudo começou quando tinha 17 anos, cheio de energia e coragem. Numa noite, durante uma caminhada, cruzou o caminho de uma criatura que ele jamais imaginaria encontrar, um lobisomem. O ataque foi brutal, e naquele instante, a maldição tomou conta dele, mudando sua vida para sempre. Desde então, ele vive dividido entre ser o homem que era e a besta que foi forçado a se tornar. Uma noite específica nunca sai da minha mente. Estávamos na fazenda, e a lua cheia subia lentamente no horizonte, iluminando tudo com um brilho frio e metálico. Meu tio, com o olhar desesperado, me disse com a voz trêmula: "Corra, Alessandro, não há tempo." Antes que eu pudesse reagir, ele começou a se contorcer, seus ossos estalando em sons que me causavam arrepios. Vi sua pele se esticar, os pelos crescerem rapidamente, suas unhas se transformarem em garras afiadas e seus dentes se alongarem em presas aterrorizantes. O pânico tomou conta de mim, e eu corri o mais rápido que pude. O som dos seus uivos, um misto de dor e raiva, ecoava atrás de mim. O medo fez meu coração acelerar, e minha respiração estava ofegante. Porém, no meio da fuga, tropecei em uma raiz exposta e caí de maneira brusca no chão. Quando olhei para trás, vi meu tio, agora uma criatura feroz, avançando com os olhos brilhando como chamas. Aquele momento parecia ser meu fim. Mas, de repente, o som de um tiro ecoou pela noite. O lobisomem soltou um grito de dor e desapareceu rapidamente entre as árvores, sumindo na escuridão da floresta. Não sei quem disparou, mas aquilo salvou minha vida. O choque foi tanto que desmaiei. Quando acordei, estava em uma velha cabana no meio da floresta. Ao meu lado, havia um homem de aparência áspera, com cicatrizes que cortavam seu rosto e um olhar cansado. Ele era um caçador e parecia saber tudo sobre meu tio.
Explicou que o seguia há anos com a intenção de acabar com a maldição, mas que o fim ainda estava distante. Antes que pudesse cumprir sua promessa, o caçador morreu, deixando meu tio à mercê da lua cheia. Hoje meu tio ainda vive, e a cada ciclo da lua ele desaparece na floresta, tentando salvar a todos da fera que se torna. Sei que dentro dele ainda há uma batalha, uma luta constante para preservar o que resta de sua humanidade. Apesar de todo o medo que sinto, acredito que ele é o mesmo homem bom que sempre conheci. Mas o temor das pessoas da vila cresce a cada dia, e eu temo o momento em que elas tentarão destruí-lo, sem jamais entender que ele está tentando proteger a todos nós, inclusive delas mesmas. Na vila em Pernambuco, havia uma atmosfera de mistério. Os trabalhadores da usina viviam em harmonia, mas sempre com um certo temor de algo que espreitava nas noites de lua cheia, especialmente durante a quaresma. A vila era simples, com casas de madeira iluminadas apenas por lamparinas, e a vida girava em torno do trabalho árduo na usina e das histórias ao redor da fogueira. Porém, uma pessoa em particular, o administrador Severino Ramos, sempre parecia deslocado. Com seu jeito calado e olhar fugidio, ele se isolava enquanto os outros trabalhadores relaxavam ao fim do dia, conversando e contando causos. Quando todos se reuniam, Severino desaparecia, alegando que iria dormir cedo. Minha avó, uma mulher perspicaz e muito observadora, sempre desconfiou dele. Notava que quando ele dizia que ia para casa, logo depois surgia o som de passos pesados na noite. Eram as noites da quaresma, e com elas vieram os uivos, as pegadas estranhas no chão batido da vila e a sensação de algo terrível à espreita. As histórias sobre o lobisomem começaram a circular pela vila, mas ninguém ousava confrontar o medo de frente, exceto minha avó. Certa noite, após muitos boatos, minha avó decidiu acabar com as suspeitas. Sabia que o lobisomem estava por perto e armou um plano simples, mas eficaz. Junto com um vizinho, apagaram quase todas as luzes da casa, deixando apenas uma lamparina acesa. A porta foi deixada apenas encostada, com uma pequena fresta para observarem o que se passava lá fora. Minha mãe estava apavorada, mas sabia que naquela noite algo importante seria revelado. Os sons começaram novamente, pisadas pesadas, uivos distantes. De repente, surgiu aquela criatura grotesca, uma aberração entre homem e animal. Minha mãe, que viu tudo de perto, descreveu o bicho como uma mistura estranha de porco e lobo, com poucos pelos e um cheiro fétido. Suas mãos eram humanas, mas suas pernas e pés eram de um animal, e ele andava curvado, como se carregasse um fardo invisível. Foi então que a criatura se aproximou da casa, farejando o ar. Minha avó, escondida, observava em silêncio. A criatura parou por um momento, como se estivesse procurando algo, e então soltou um uivo alto e aterrador antes de correr para dentro da mata. Minha mãe disse que ficou paralisada. O medo a impedia até de respirar. Ninguém dormiu naquela noite. No dia seguinte, o que mais aterrou minha mãe e minha avó foi uma visita inesperada. Bem cedo, antes mesmo de saírem para o trabalho, alguém bateu à porta. Quando abriram, lá estava Severino, com aquele olhar frio e calculista. Ele deu bom dia de uma forma estranha, com um sorriso que não alcançava os olhos, e disse à minha avó: "Dona Diana, a senhora não dormiu esta noite, né? A senhora é muito esperta. Eu recomendo que pegue suas coisas e vá embora antes que anoiteça novamente."
A ameaça era clara, embora envolta em palavras corteses. Minha avó não perdeu tempo. Naquele mesmo dia, arrumou a mudança, pediu as contas na usina e foi embora com minha mãe para uma cidade bem distante. Desde então, minha mãe, mesmo após tantos anos, ainda sente arrepios sempre que ouve o nome Severino. A vila nunca mais foi a mesma após a partida delas, e Severino, segundo boatos, desapareceu misteriosamente pouco tempo depois. O que quer que fosse aquela criatura, para minha mãe e minha avó, a certeza de que o lobisomem habitava aquela vila nunca deixou de assombrá-las. A história do lobisomem ocorreu em torno de 1920, em uma pequena cidade no leste de Minas Gerais. Meu bisavô, Geraldo, costumava nos contar histórias sobrenaturais quando éramos crianças, e uma das mais intrigantes envolveu o nascimento de seu primeiro filho, meu avô, José Martins. Naquela época, Geraldo morava em um povoado simples em Janaúba, perto de Montes Claros. Na região, circulava um rumor sobre a presença de um lobisomem, que nas noites escuras causava estragos, atacando galinheiros e, em atos repugnantes, se alimentando de fezes de galinha. Certa noite, enquanto meu bisavô dormia, ele foi acordado pelo alarido dos cães. Os moradores da fazenda costumavam manter os bezerros e vacas presos à noite, para ordenhar pela manhã. Assim, Geraldo se levantou, ainda atordoado, e decidiu verificar o que estava acontecendo. Era por volta de meia-noite, quando ele avistou uma sombra ameaçadora perto do curral. Os animais estavam em pânico, especialmente as vacas, que não podiam ajudar suas crias, presas no cercado. Com o coração acelerado, meu bisavô pegou sua velha espingarda, um armamento de pólvora que pertencia à família há gerações. Ao se aproximar, ele avistou um enorme cachorro preto que estava prestes a atacar os bezerros. O monstro já havia abatido um e se preparava para pegar outro. Em um ato de coragem, Geraldo disparou, acertando a perna da criatura. O lobisomem soltou um uivo estrondoso de dor e desapareceu rapidamente na escuridão da mata, pelo menos por enquanto. Após o confronto, meu bisavô correu para dentro de casa e se trancou com minha bisavó e o recém-nascido, que era meu avô. Na manhã seguinte, enquanto se ocupavam com as tarefas diárias de secar café ao sol, algo inusitado aconteceu. Um homem sujo e mal cheiroso apareceu no terreirão. Era um vizinho que havia ido comprar café. Porém, Geraldo percebeu que o homem estava mancando e, desconfiado, questionou sobre o ferimento em sua perna. O homem tentou se esquivar, alegando que havia se machucado ao pegar laranjas na casa do vizinho, mas Geraldo, astuto, não se deixou enganar. "Você está mentindo", disse ele. "Esse ferimento foi causado por um tiro que eu te dei ontem à noite. Você é um lobisomem e estava tentando roubar meus bezerros." Após essa revelação, o homem ficou pálido e, sem dizer mais nada, desapareceu e nunca mais foi visto. Desde então, as histórias sobre o lobisomem se espalharam, mas ninguém mais avistou aquela criatura aterradora. Este é um relato sobre o dia em que avistei um lobisomem. Sou uma jovem que leva uma vida comum, assim como qualquer outra pessoa da minha faixa etária. Quando esse evento ocorreu, eu tinha 17 anos e recordo que o ano era 2020. Eu ouvia meus avós e bisavós narrar sobre essa criatura, mas não acreditava naquelas histórias, pois sei que existem lendas para assustar crianças. Até que minha perspectiva mudou completamente quando aquilo aconteceu. Era uma sexta-feira santa e eu residia no interior de Minas Gerais. Naquela rua onde avistei o lobisomem, havia um riacho. Era uma área tranquila, rodeada por bastante vegetação. Naquele período, eu estava em um relacionamento e nos finais de semana costumávamos nos encontrar. Tudo seguia bem
e parecia mais uma noite comum, mesmo sendo Sexta-feira Santa, uma data muito significativa e respeitada. Por volta das 23h40, minha mãe pediu ao meu namorado que se retirasse, e eu o acompanhei até o portão da casa. Ficamos mais um tempo conversando do lado de fora, mas, para minha surpresa, ao olhar para o outro lado do riacho, vi um homem magro, descalço, com a bermuda rasgada e que aparentava estar angustiado. Foi muito esquisito. Apesar de sentir medo, sempre fui muito curiosa, então continuei observando o que aquele homem faria. Ele se dirigiu em direção ao matagal e, como a rua era nova, ainda estava com a terra batida, sem asfalto. Em seguida, começou a ventar fortemente e a vegetação balançava como se fosse chover, mas o céu permanecia claro. O homem começou a gritar e a soltar gargalhadas tão altas que meu corpo se arrepiou. Perguntei ao meu namorado se ele tinha ouvido algo e, para minha surpresa, ele respondeu que não. Não satisfeita, perguntei novamente e ele confirmou que não havia escutado nada. Nesse instante, o homem continuava gargalhando alto e parecia que estava atrás de mim. Fiquei desesperada e aterrorizada. Despedindo-me rapidamente do meu namorado, pedi para que ele se afastasse o mais rápido possível e não olhasse para trás. Como ele não conseguia ver ninguém e nem ouvir nada, pensava que eu estava louca. Mesmo assim, ele se afastou de bicicleta. Tranquei o portão com tanta pressa que até hoje não sei se consegui fechá-lo corretamente. Estava repleta de medo e tremia incessantemente. Entrei pelo portão do quintal e fui em direção à porta da cozinha. Após adentrar, fechei rapidamente as cortinas da janela da cozinha, apaguei as luzes e escutei o uivo de um ser enorme. Todos os cachorros da rua estavam enlouquecidos, latindo sem parar. Fui deitar e tremia tanto na cama que sentia a madeira balançar. Estava completamente arrepiada de medo. Não consigo descrever como aquela sensação era aterrorizante. Comecei a orar incessantemente. Parecia que ele estava uivando apenas para mim. Temia que ele entrasse em minha casa e que algo pior acontecesse. Para agravar a situação, ouvi os passos da criatura no telhado e tive a impressão de que ela queria despencar no meu quarto. Fiquei assim por um tempo, pedindo proteção divina em oração, até que finalmente o silêncio chegou e o lobisomem se foi. Quando o dia amanheceu, perguntei a todos da minha família se alguém tinha escutado aquele uivo horripilante e os passos no telhado. Mais uma vez, para minha infeliz surpresa, ninguém havia ouvido nada. Eu sabia que não estava enlouquecendo e que aquilo era real, até que minha prima confirmou que também tinha escutado, embora não tivesse visto nada. Ela percebia que havia algo na rua e contou que também ouvira aquele uivo macabro. Foi algo horrendo e eu não desejo isso a ninguém. Após esse dia, não duvido mais de nada relacionado ao mundo espiritual e sobrenatural, pois existem coisas que não estamos prontos para compreender, mesmo nunca tendo presenciado um lobisomem de perto. Eram 3h da manhã, um horário carregado de simbolismo e frequentemente associado ao sobrenatural. Acordada repentinamente pelo uivo da cachorra, minha amiga sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A noite estava estranhamente silenciosa, exceto pelos sons vindos do terreno baldio ao lado de sua casa. Quando ela se levantou para verificar, a combinação de passos pesados, como os de um animal grande, e um uivo que ecoava na escuridão fez seu coração disparar. Cada som parecia mais próximo, e a cachorra, normalmente tranquila, correu para a área externa da casa, emitindo um uivo profundo em resposta. O que poderia estar lá fora? A lua quase cheia iluminava o terreno baldio, mas nenhuma figura era visível. Sua mente, ainda sonolenta, tentava racionalizar a situação, mas o medo já havia se instalado.
Foi então que ela lembrou. Era Quaresma, um período conhecido por lendas antigas que falam de lobisomens, especialmente aqueles que rondam cidades pequenas e zonas mais isoladas. O fato de sua filha, de apenas 4 meses, não estar batizada, tornava tudo ainda mais sinistro, pois, segundo certas crenças, crianças batizadas seriam mais vulneráveis às forças malignas. A inquietação seguiu minha amiga nos dias seguintes. O estranho evento noturno ainda a assombrava, mas a estranheza estava apenas começando. Poucos dias depois, enquanto viajava de ônibus, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um senhor magro, de aparência incomum, entrou no ônibus. Seus olhos eram profundos e, de alguma forma, estavam fixos na pequena bebê que minha amiga segurava no colo. Ele se aproximou devagar, com um olhar estranho, quase hipnotizante. "Como se chama a menina?" perguntou ele, com a voz rouca e baixa. Minha amiga respondeu com hesitação. O homem, então, fez uma pergunta que a fez estremecer. "Ela já foi batizada? Por que um estranho no ônibus se interessaria pelo batismo de sua filha?" O homem parecia saber algo, mas antes que minha amiga pudesse responder ou fazer qualquer pergunta, ele desceu do ônibus sem olhar para trás. Ela ficou ali, perplexa, com a sensação de que havia acabado de escapar de algo muito maior do que poderia compreender. O que mais impressiona é que esses acontecimentos parecem ter uma conexão com as crenças sobre lobisomens. O uivo na madrugada, o comportamento estranho da cachorra, a presença de um estranho fazendo perguntas incomuns. Seria coincidência ou um sinal de que algo sobrenatural estava, de fato, rondando sua amiga e sua família? Essas são respostas que não temos até o momento. Após esse episódio, minha amiga batizou sua filha, mas ainda continua a temer as noites de lua cheia e o tempo da Quaresma.